Paz do Senhor, igreja. Amém. Bom dia a todos, amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Dá glória a Deus. Eu estou com meu coração cheio de gratidão ao Senhor, pela essa igreja, pela vida de cada irmão. Amém. Não tenho o costume de pregar em português e nem de falar em português, mas vamos tentar aqui, amém. Não é pelo fato de, é pelo costume mesmo que nós ministramos toda semana em castelhano. Sou brasileiro, logicamente, né? Minha esposa, temos a família. Só que fomos criados no sul da Espanha, em Málaga. Meu pai foi pioneiro naquele lugar em 2004, 2005, abrindo um ministério ali, pastor Nilson Jorge. E estamos ali hoje, estamos pastoreados, eu, minha esposa, minha casa, pelo pastor Gilmar, pastora Fernanda, que sou um pastor e presidente da obra, a qual manda saludos a todos, amém. E gratidão, pastores, gratidão a essa casa. Me sinto privilegiado de estar aqui em Londres. Viemos. Quer dizer sentar, irmãos? Quer sentar? Senta. E agora vamos entrar na palavra, amém? Glória a Deus. Então estávamos ali e hoje, quando eu estava escutando o pastor Silas, né? Eu gostaria de ficar sentado ouvindo o Senhor. Queria estar sentado ouvindo o Senhor, que tanto privilégio eu vejo o Senhor aqui em cima. Eu recordo muito meu pai, as histórias quando sentamos, Davi conhece, e me lembra muito quando começou e tudo que fazem pela obra, e hoje somos recompensa daquilo que pessoas como o Senhor fizeram neste lugar. Meu pai saindo do sul lá do interior do Paraná, lá de Maringá, Sarandi, não sei se os irmãos conhecem. Amém. Meu pai de lá saiu, foi para o sul da Espanha ali, desbravou aquele lugar, e hoje nós podemos pastorear aquele lugar. Glória a Deus. Quero apresentar também, como já foi apresentada, minha esposa. Temos 2 filhos maravilhosos, Valentina e Aron, que não puderam estar aqui. Não puderam porque eles não gostam de andar, irmão. E como eles não gostam de andar, melhor deixar com a avó cuida. E assim, nós entramos em um acordo, falou assim, nós vamos andar bastante, vocês querem ir? Ah não, pai, então depois nós vamos, então, mas com paciência. Viemos com um casal de amigos que trouxeram os meninos, nós vimos a luta que eles passam. Com 2 filhos pequenos, nós falamos, amor, graças a Deus, nós deixou com a avó. Amém? Mas, voltando, então nós estamos ali, nosso ministério se chama Renovo em Cristo, estamos ali no sul da Espanha, amém? E quem quiser ir para lá, passear, seja bem-vindo, tem minha casa, amém? Só falar com o Davi, nós vamos para lá e é só vitória, amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Dá glória a Deus, amém? Deus me deu uma palavra nessa madrugada, e eu estava falando com o Senhor sobre esse culto, a qual o horário daqui passa um pouco mais lento do que lá. Fomos dormir cedo, não sei se foi cedo, se foi tarde. Só sei que 6 horas da manhã tinha gente lavando roupa dentro de casa, já com as roupas tendidas. Eu acordei, falei, a hora não passa aqui não. Aí nós entramos ali, eu comecei a falar com o Senhor ontem pela madrugada, para Deus direcionar sobre esse culto, amém? Porque muitas vezes nós, como eu falei com meu amigo Davi, sua esposa Samara, Deus abençoe, amém? Que às vezes somos ministrados pelo Espírito Santo, e às vezes viemos com tantas informações nossas, e nos esquecemos que quem ministra sobre a igreja é o Espírito Santo. E às vezes vemos repletos de informações nossas, e queremos passar conteúdos, e nos esquecemos que quem ministra a igreja ainda, e ministrará eternamente, é Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. E quando olhamos a cada um de vocês, não tendo diferença sobre ninguém, e sabemos que somos constituído o corpo de Cristo, sabendo que cada um tem a sua posição dentro desse corpo, entendemos que cada um de vocês são importantes para que essa manhã pudesse descender a sua glória neste lugar. Porque sendo igreja, reconhecemos que a grandeza dele sobre a terra, porque vemos o mistério de Deus sobre este lugar, e sobre Londres manifestará o poder de Deus, ou está sendo manifesta
sobre a vida de cada um de vocês. A partir do momento que nós entender qual são o nosso propósito sobre este lugar, entenderemos qual é o propósito de Deus através da igreja para a terra. Porque quando você começar a entender que você faz parte de um corpo, e esse corpo não é qualquer corpo, não está falando do Lucas, não está falando dos irmãos que estão aqui, está falando de um corpo glorioso, a qual Ele mandou com uma missão. E a missão da igreja sobre a terra, entenderão aqueles que entenderão o seu propósito, que faz parte dentro do corpo. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas para entender as coisas de Deus, temos que entender primeiramente quem é Jesus e quem é o Cristo. E quando nós entendemos quem é Cristo sobre a terra, entendemos o propósito de Deus sobre a terra, sobre a minha vida. Então quando nós entendemos o propósito de Deus sobre a vida de Cristo, e Cristo sobre a minha vida, que é um mistério oculto de Deus dentro de Cristo, que habita dentro de mim, você já não andará perdido, você vai ter propósito, você vai ter caminhada, você já não vai se cansar, porque já não andará por sua força, que começará a caminhar sob o poder e autoridade de Cristo Jesus sobre a terra. A partir do momento que você entende quem é Cristo, não tem ninguém que te pare. Não tem ninguém que possa parar, porque não tem ninguém que possa deter a igreja. Só quem tem ouvido, ouça. Por séculos e séculos vimos que a humanidade tentou parar a igreja. Sim ou não? Qual é o teu nome? João. Teu? Micael, um nome bonito. Por gerações tentaram parar a igreja. Conseguiram? Aqui é a igreja, não está? Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Então fala assim: ninguém pode me parar, ninguém consegue me parar, porque eu pertenço à igreja de Cristo, eu sou a igreja. Eu vou te dizer uma coisa, não tem como ser igreja sozinho. Você precisa dessa pessoa que está do teu lado, porque é membro de Cristo. Não tem como partir pela metade. Todos é composto de uma parte fundamental dessa missão. Essa pessoa que está do teu lado, a um que você não vai muito com a cara dela, a um que você não gosta muito dela, mas você vai ter que olhar para ela e vai dizer: você faz parte de mim e eu faço parte de você, e nós estamos nessa missão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: você faz parte. Você faz parte desse propósito. Você faz parte do meu propósito também. Sabe o mal da igreja? É pensar que pode sozinho. Sabe o teu mal? É pensar que está sozinho. E você não está sozinho. E quando eu falava com Deus, Deus dava uma palavra. E nós temos que entender qual é o nosso propósito, sendo em Londres, sendo na Espanha, sendo na Irlanda, que está aí o pastor João Amaro, né? Está lá. O que você está fazendo aqui? O que vieste aqui? E às vezes nós nos perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? Sim ou não? Quantos são brasileiros? Quantos são estrangeiros? Quantos são estrangeiros? São todos ingleses aqui? Quantos são estrangeiros aqui fora da sua terra? Levanta a mão, irmão. Tenha medo não. Todos estamos fora da nossa terra. Há um que você ama esse lugar, mas você é brasileiro, ou seja, de onde você for, você pertence àquela pátria. Mas eu não estou falando de nacionalidade, eu estou falando de propósito. Porque muitas vezes você pode estar se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? E talvez Deus te trouxe aqui para entender qual é o teu propósito. E às vezes nós questionamos tantas perguntas sem resposta. Então eu vou dizer algo: Ele é a única resposta que Ele pode te dar.
Só que a pessoa que está do teu lado está cheia de Deus, e ela está cheia de Cristo, e esse Cristo que está dentro dela, e você está dentro de Cristo, Ele vai começar a ministrar no teu coração de uma tal maneira que você vai ser impactado, e você vai entender que dinheiro é só consequência daquilo que você faz. Você vai entender que tudo que você faz é para honrar a glória do Senhor. Você vai entender que o teu propósito não é acordar pela manhã às 5, 6 horas da manhã. Eu não sei a hora que os irmãos descansam aqui, eu não sei a hora que vocês acordam. Vai entender que não é acordar, pegar um trem pela manhã, dedicar o seu trabalho, a sua labor, receber o seu salário, pegar o seu salário e mandar para a sua cidade ou seu país, constituir riquezas. Mas o teu maior propósito, né, em Londres, vai ser conhecer a perfeita, agradável vontade de teu Deus, que é Ele, o único, suficiente Salvador. Quando vieram conhecer o seu propósito, levanta as tuas mãos, porque hoje o Senhor marcou um encontro com sua igreja para dizer: aqui quem tem o controle é Ele, quem tem o controle é Ele, quem tem o controle é quem? É quem? É quem? É quem? É quem? É Ele. Quem cantou esse hino? Quem cantou? Quem cantou? Alguém cantou esse hino hoje aqui? Foi a irmã que está lá. Temos que entender que o culto não é para mim, o culto é para Ele. E tudo que é falado, cantado aqui é para Ele. E está dizendo aqui de propósito. Vamos começar a pregar? Eita glória, vou colocar até um lenço aqui. Eita glória. Na minha igreja não tem isso não, irmão. Vou ficar aqui. Abra vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4. Ai, Deus. É a graça do Senhor. A sua graça é suficiente. Amém, igreja? Glória a Deus. Oh, Deus. Versículo 35. Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, quando chegado aqui. E diz assim, Marcos 4, versículo 35. Quando tem sua Bíblia, diga amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: quantos podem dizer isso? Passemos para o outro. Quem estava dizendo isso? Jesus estava dizendo. E ele não estava perguntando. Passemos. Quando não abrir a boca, eu sou chato, irmão. Se você não abrir a boca, eu não vou parar. Passemos. Hoje você vai aprender a pregar para você mesmo. Passemos para. Quando Jesus fala, quem pode parar? Capítulo 5, versículo 1. Agora vai dizer. O que diz aí? Versículo 35 fala que passemos o outro. Capítulo 5, versículo 1 disse que chegaram o outro lado. Amém? E aqui é onde vamos iniciar a mergulhar por esses versículos. Amém? Feche teus olhos. Deus, te damos graças, Senhor, pelo privilégio da tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua igreja, por nossas vidas, Senhor, estamos aqui diante da tua presença. Sabemos que não temos nada a não ser a tua graça e a tua misericórdia. Esteja conosco, Senhor, todos os dias, todos os momentos. Esteja conosco, Senhor, nesta palavra, como estiveste, Senhor, até agora. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. E a igreja pode dizer amém. Amém.
Irmãos, quando olhamos por esse pequeno versículo que Jesus estava dizendo que já era tarde, e ele disse uma palavra, direcionou uma palavra para os seus discípulos, que era chegar do outro lado. Eu posso dizer, vou lembrar, bonito, mas Micael. Pode dizer, Micael, vamos comigo para a Espanha? Só que você me deu uma resposta e eu te fiz uma pergunta. E Jesus não estava buscando resposta de ninguém. Ele só estava dizendo: vamos ao outro lado. Porque quando nós olhamos no panorama a qual nós podemos olhar aqui, vemos que todos estavam sentados estudando. Jesus estava dando sermões e... Aqui tem escola bíblica dominical? Normalmente uma escola bíblica quantos minutos dura, pastor? 1 hora de história. E dentro de 1 hora, nós que pregamos a palavra, muitas vezes estamos ministrando 1 hora e vemos pessoas cansadas, fatigadas. O pastor não fica quieto, não termina. Imagine o dia todo ouvindo ensinamentos, sentado à beira, e podendo ver e podendo ouvir o maestro. Imagina você estar todo o dia ouvindo. Alguns pode acontecer como Eutico, sentado na beira da janela e cansado dos ensinamentos, cair da cadeira, porque cansa, porque somos carnes e ossos, sim ou não? Somos carne e osso, sim ou não? E nós somos seres humanos. Chega um momento que Jesus, Ele traz uma missão, e Ele fala para os seus discípulos: cruzamos ao outro lado. Mas dentro dessa missão vem carregado de outros versículos a qual não lemos, porque só lemos 2 versículos, sim ou não? Versículo 1 do capítulo 4, versículo 35 do capítulo 4 e o versículo 1 do capítulo 5. Por quê? Porque o que acontece no meio da nossa história muitas vezes fica em esquecimento, muitas vezes fica esquecido. Porque quem vê o pastor Amaro hoje com a sua igreja, vemos testemunho aqui hoje que esteve conjuntamente com o pastor Silas. Porque quem vê o começo da missão, quem recebe uma palavra, ela tem fé, ela tem perseverança, ela tem convicção daquilo que dará certo, sim ou não? Quando você saiu, você pode ter seguro que você está aqui, porque Deus te trouxe aqui. E às vezes você não sei a condição que você chegou neste lugar, mas nem nada pode se mover sem a permissão de Deus. Porque nossa vida é movida por quem? Por Deus. Então quando nós recebemos essa palavra, que cruzaremos ao outro lado, temos a certeza e a convicção que tudo sairá bem, sim ou não? Só que nem todo caminho é feito de rosas. No meio do caminho aparecem coisas que muitas vezes nós choramos porque não queremos passar por aí. Porque se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por essa situação? Se realmente estou vivendo o propósito de Deus, por que estou passando por isso? Pero eu venho com uma palavra profética para ti nesta manhã, e eu quero que você declare isso sobre você. Vento contrário, diga: vento contrário, vento contrário,
não impossibilita de uma palavra que Deus tem determinado sobre a tua vida. Como eu posso dizer? Vento contrário não anula a palavra de Deus sobre a minha vida. Lutas, perseguição não anula a palavra de Deus sobre a minha casa. Vento contrário não anula o que Deus determinou sobre a minha vida. Se Deus te trouxe aqui com uma palavra profética, ei, tenha por seguro que cada palavra que sai da boca de Deus tem direção certa. Ela não falha, ela não se equivoca. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a sua palavra permanece para sempre. E quantos podem dizer amém? Então não desacredita do que Deus tem para você. Não desacredita o que Deus te prometeu. Não desacredita aquilo que Deus colocou no teu coração. Tenha por certo, isso faz parte do teu propósito. Porque quando Deus libera uma palavra sobre a igreja, quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, você tem uma missão. Porque a palavra não é minha, a palavra não é tua, a palavra é dele. Você acha que Deus fracassaria dentro de uma palavra? Jamais. Mas os ventos faz anular aquilo que está dentro de nós. Porque Jesus lançou uma palavra sobre eles: passemos ao outro lado. E eles, deixando a multidão, e eles deixando a multidão. Porque quando você recebe uma missão, tenha por certo, vai ter que deixar a coisa para trás. Não poderemos levar tudo. Não poderemos levar tudo que nós queremos para essa missão. Porque às vezes Deus quer levar a mim e minha esposa, claro. Porque tudo que Deus derramou sobre a minha vida está sobre a vida dela. E aonde que eu vou, ela está comigo. Porque sobre a missão eu entendo. Só que agora vamos passar a visão sobre a missão. Porque uma missão sem visão termina sendo só cansaço, só luta. Porque você nunca termina de entender o porquê de tanto choro. Porque você nunca termina de entender tanto processo. Porque você só entende a missão, mas não entende a visão. E o que acontece? Só quando pegamos a missão vai, mas qual é a visão que o Senhor quer derramar sobre mim? Às vezes estamos como o moço de Eliseu, dentro de uma casa, a qual estamos fechados dentro de um lugar, e vemos o exército rodeado ao redor daquela casa, dizendo: vou matar, vou destruir. E Eliseu tranquilo, calmo, sentado, quietinho, sem muito pânico. E o menino do lado dele, apavorado, dizendo: e agora? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? E Eliseu diz: ei, tenha por calma, fica calminho aí, porque maior é o que está comigo do que está com eles. Fica calmo. E o que aconteceu, pastor? O que aconteceu nessa história? Eu vou dizer o que aconteceu. O Eliseu, quando ele estava com os olhos abertos, ele viu o céu aberto e via os anjos acampados ao seu redor. E ao mesmo tempo que ele via, a pessoa que estava do lado dele não conseguia ter a mesma visão. Que teve que fazer? Orar por ele, dizer que os teus olhos
olhos sejam abertos para que possa ver aquilo que eu estou vendo, para que você possa acreditar aonde Deus nos vai levar. E eu venho aqui a liberar uma palavra para você. Hoje Deus te trouxe aqui para teus olhos serem abertos, para que você receba a palavra, mas que você tenha uma missão. Londres já não será um lugar de passagem, Londres não será o teu lugar de esquecimento, mas vai ser um lugar profético de crescimento. Rebando me assumir andaramanaia. Glória, glória. Porque pessoa sem missão ela já anda perdida. Mas ter a missão e não ter visão, vamos virar colecionadores de palavra profética. Quando você entra no teu quarto assim naquela estante, ai Senhor, aquela palavra que o Senhor me prometeu. Mas Senhor, aquela promessa. Mas Senhor, e aquela? Quando eu era jovem. Mas aquela que eu era solteiro ainda. Mas aquela agora se acumulou, agora é outra, quando eu sou casado. E agora meus filhos. E vamos transformando em colecionadores de promessas. Mas vai dizer hoje aqui, vento contrário. Palavra profética, irmão. Fala comigo, vento contrário não anula profeta, não anula profeta. Vento contrário não anula a palavra profética. E essa palavra está sobre a tua vida. Essa palavra está sobre a tua casa. Sabe por que tanta renúncia? Sabe por que tanto sacrifício? Porque quando lemos o versículo 36, disse: e eles deixando a multidão, fala de pessoas, e levaram consigo, assim como estava no barco. Fala de coisas, conforme pessoas ficaram para trás. Coisas dentro desse propósito teremos que abandonar. Porque é impossível ser cheio de Deus sendo cheio de mim mesmo. É impossível conhecer a um Cristo sem passar pela cruz. É impossível você conhecer ao Cristo revelado sem deixar o meu eu sobre a cruz. É impossível, pastor, eu ao Cristo ressurreto sem deixar o meu ego na cruz do Calvário. É impossível ver o Todo-Poderoso estendo o meu eu mais alto do que Ele mesmo. Por que digo isso? Porque a Cristo só veremos através de uma revelação. E você só vai conhecer o teu propósito quando você conheça o Cristo. Porque quando nós vemos até a Jesus, falamos de humanidade. Quando está comigo, diga amém. Mas quando em Cesareia de Filipe, em Marcos, nos vai dizer que em Cesareia de Filipe, o Jesus pergunta para os seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Jesus perguntou para os seus discípulos: os homens dizem quem eu sou? E hoje estamos vivendo em diversidades de religiões, culturas, sim ou não? E você pode perguntar: eu tenho uma empresa, nós temos uma empresa de construção, e temos pessoas que trabalham conosco. Eu tenho
um amigo que trabalha conosco, que ele é muçulmano, do Marrocos. E nós conversamos debatemos. E eu perguntei, para vocês, muçulmano, o que é Jesus? E ele me respondeu com essas palavras: é um dos profetas. A mesma coisa que em Cesareia respondeu: Senhor, uns dizem, posso descer, pastor? Uns dizem que é um dos profetas, outros dizem que é Elias, outros dizem, tantas coisas vão dizendo que é Jesus. Como disse o pastor na hora da oferta, falou assim: os coaches dizem o que é, porque cada um vai buscar sua fonte de interesse de quem ele é. E sobre o que ele é, ele não precisa da tua opinião para saber o que ele é. Diferente de nós que precisamos de aprovações de alguém para saber quem eu sou. Ele não precisa ele não tem nenhum interesse em saber se ele é, ele quer saber se você conhece ele ou não. Porque ele não muda. Ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não muda segundo a estação que ele está vivendo, ele não muda. Ele não se transforma. Ele é o quê? Que diz a Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e fim. E ele não muda. Estou errado? Só eu que estou errado ou eu estou certo? Então quem está certo aqui comigo? Quem ele é? Ele é tudo, ele é tudo. Ele não precisa da aprovação de ninguém, porque ele é. Ele não precisa. Quem eu sou? E diga assim, Moisés, diga para ele, eu sou. Porque eu sou o que eu sou quando eu quero ser. Ele é tudo que nós precisamos. Então em Cesareia de Filipe, ele fez uma simples pergunta. O que ele perguntou? O que o povo diz quem eu sou? Que vocês andais comigo. Quero saber da informação que o povo está falando que eu sou, para vocês verem a diferença do que eles dizem do que vocês são. O povo fala isso, mas só quem me conhece vai saber quem realmente eu sou. A humanidade fala isso, mas só quem me conhece, quem tem intimidade, vai saber quem eu sou. Por isso ele pergunta primeiro, quem o povo diz que eu sou aí fora? Para você saber diferenciar que eu não tenho ligação nenhuma com eles, porque eu sou quem eu sou. Aleluia. Quando ele disse quem eu sou para vocês, um deles, os discípulos, Simão Pedro, disse: Senhor, eu vejo que o Senhor não é daqui. Tu és o Cristo, és o reto, Filho de Deus. E que ele respondeu? Ei Pedro, não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está aonde? No céu. Não te revelou carne nem sangue, mas a revelação, Davi, que desceu sobre Pedro naquele lugar, foi do céu. E hoje aqui em Londres vai descer revelação para você conhecer o teu propósito. Você só vai conhecer a Cristo quando você relacionar com Ele. Porque quando relacionamos com Jesus, Ele vai dizer: para você conhecer Cristo, você tem que passar pela cruz. E não tem como conhecer a Cristo sem negar a si mesmo. E quando Pedro disse: tu és o Cristo, ele disse que dizes bem sobre ti, Pedro. Aleluia. Sobre ti edificarei a minha igreja. Você viu a diferença que só teve resposta do propósito de Pedro quando ele soube a diferença sobre o céu e a terra? Porque é impossível Deus derramar lá a eternidade. Vou falar isso em português agora. É difícil derramar a eternidade sobre quem é muito natural.
porque só vai caminhar pela eternidade quem caminha com Ele. Quem caminha com Ele, quem caminha com Ele. Só Deus tem como depositar. Deus só tem como depositar a eternidade sobre aqueles que são eternos, aqueles que têm a eternidade morando dentro dele. E hoje é dia de você ter a eternidade dentro de você. É impossível, pastor, ter a eternidade dentro de mim. Tendo cheio de mim mesmo, estando cheio de mim mesmo. Porque Deus, Ele se transforma, nos transforma automaticamente quando levantamos as nossas mãos para o céu e aceitamos a Jesus como o seu único e legítimo Salvador. Ele coloca a eternidade dentro de nós. Sabe por que tanta dor de cabeça? Sabe por que tanto choro? Sabe por que tanta angústia? Tanto sofrimento? Porque falta eternidade dentro de você. Hoje eu tenho uma notícia para toda a igreja. Nem minha igreja sabe ainda, mas vou dar para vocês. Faz 3 dias atrás nós descobrimos que minha esposa está grávida. Quando celebra comigo essa manhã? Está sendo gravado não, senão minha igreja vai ficar com ciúme. Nosso 4º filho. Por que digo isso? Porque nós temos Heron, a Valentina de 9, o Aron de 7. Só que 2025, fevereiro, Deus recolheu a nossa outra filha Aurora. Só que quando eu estava no hospital, e não venho aqui contar história triste, porque Deus tudo tem um propósito. Eu estava querendo entender e falava com Deus: Deus, eu já vi o Senhor ressuscitar. Eu prego o que o Senhor disse que eu prego, e eu quero viver da mesma forma. Quando eu entrei quebrado, Senhor, falido dentro daquela igreja, o Senhor me deu uma resposta, e hoje eu posso beneficiar daquilo da tua graça, que o Senhor, do favor imerecido que o Senhor me deu. E hoje temos a nós bem estavelmente, vamos dizer assim. Da mesma forma eu quero ver minha filha ressuscitar. Porque quando eu vi minha esposa gritando, porque nossa filha tinha falecido, eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor ressuscite. Eu sei que vai sair viva. Eu sei que eu vou pegar e ela vai chorar naquele momento. Sabe aquela fé? Só que um mês atrás eu tinha sido ungida, pastor, do nosso ministério. Eu e minha esposa fomos ungidos ao liderazgo. Só que quando eu estava, me permite? Quando eu estava assim no pé da minha esposa naquele hospital, lá no Costa do Sol, meus 2 filhos nasceram no mesmo hospital. No 3º, Deus levou. Só que quando eu estava assim, como é teu nome? Marcelo. Deus falou no meu ouvido assim: da mesma forma que você engendrou, como que é? Como fala engendrou? Da mesma forma que você gerou, da mesma forma que você viu crescer, e da mesma forma que você pegou, assim será a tua chamada sobre essa terra. Você vai formar, vai gerar dentro de você, mas você vai entender que não é teu, é meu. Naquele momento eu entendi qual era o peso da minha chamada, que eu vou ver crescer, eu vou discipular, vou pregar o evangelho. E eu não te digo aqui querendo me aparecer, nem muito menos. Eu vivo aquilo que eu prego e todo mundo me conhece. Davi conhece desde os meus 13, 14 anos, nós crescemos juntos.
E eu não preciso disso aqui para me pregar, não preciso disso aqui para me aparecer. E te digo só para confirmar: quando o Senhor falou comigo, quando saiu o bebê, eu levantei para o céu, dentro de um culto, dentro daquela sala se transformou um culto. Minha esposa se despediu dela, meus filhos se despediu dela, minha irmã despediu minha família, as doutoras. Levantei para o céu e falei: Senhor, obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu te entrego nas tuas mãos. Até aí, amém? E eu pedi a Deus: Senhor, nós amamos, minha esposa ama ser mãe, e eu amo ser pai, ser uma esposa, ser provedor da minha casa. Mas você vê que as lutas não nos pode nos parar para aquilo que Deus tem. Hoje eu estou dizendo porque Deus me liberou essa palavra só aqui para liberar sobre vocês, que ela está grávida, mas o vento contrário não anulou a promessa que está dentro. Vento contrário, lágrimas, que a qual estava dentro do hospital, poderia ser que não quero mais ter filho, não quero passar mais por aí, não queremos sofrer mais. Mas a palavra não anula, a palavra contrária não anula o propósito. E hoje nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque nós seremos pai. Porque só vai entender quem anda por eternidade, porque tudo se transforma em murmuração, questionamento. Caminhar no deserto murmurando retrasa a vitória. Caminhar no deserto murmurando retrasa a vitória. Coluna de fogo, água da rocha, oh, sombra. Tem roupa crescendo no corpo, tem sandália crescendo, tem maná fresco na porta. E sabe o que está acontecendo? Tem muita gente murmurando, tem gente murmurando. E sabe o que eu venho dizer aqui como profeta de Deus? Para de murmurar um pouco, que você vai entrar na terra prometida. O que tem tido impedido você de correr aquilo que é teu é murmuração. Eu vou embora, eu não quero, eu não posso mais. Essa mulher não aguento mais ela. Meu marido não vai mais, meu filho não tem mais solução. E não vou dizer que é o diabo que está falando, não. Eu não vou dizer que é o diabo que está falando, não. É você mesmo que deixou de acreditar. É você mesmo que já não confia mais em você mesmo. É você mesmo que deixou de acreditar. Acredita mais na tempestade. Eu vou ter que entrar, senão eu não vou terminar, pastor. Tem que terminar. Misericórdia, pastor. Hã? O relógio não para. Agora está passando rápido aí. Onde passava assim não. Até perdi no que eu estava falando. Eu tenho TDAH. Hã? Ah, é isso mesmo, né? A tempestade. Tem que voltar para a palavra. Porque tempestade tem tendenciosa a você abandonar o barco. O barco começa a se mover demais, e as ondas começam a bater. É assim ou não é? É assim ou não é? É assim ou não é? Mas diga comigo assim: as ondas batendo, eu tenho que animar, sacar a água de dentro do barco. Porque senão esse barco vai quê? Afundar. Porque o vento, ele é tendencioso a colocar um contra o outro. O vento é diante de um povo assim, de uma igreja, dentro de uma casa, dentro de uma família. É que você não tira água. Imagina, irmão, 12 discípulos dentro de um barco. Quantos trabalham com gente aqui? Trabalha com quantas pessoas assim, pastor? Vai ser. Quantas pessoas o senhor trabalha assim, mais ou menos? Depende de quê? Do serviço. Normalmente, 3, 4? Por aí. Quem trabalha com mais de 5 pessoas aqui? Quem trabalha com mais de 5 pessoas? 10 pessoas? 12 pessoas?
Sempre tem aquele que faz menos, ou aquele que faz mais. Sim ou não? Imagine dentro de um barco, tendo que tirar água. Vamos ler o versículo, o próximo versículo? Vamos ler? Para você entender. Versículo 38. E ele estava na popa. 37. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? Será que o Senhor não percebe que nós vamos acabar afundando? Será que não está percebendo que nossa casa está indo a pique? Você está comigo? Diga amém. Amém ou amém? Será que só eu consigo perceber, Senhor, que eu preciso de ajuda? Só eu estou vendo que eu não consigo mais? São 12 tentando tirar a água do barco, mas um pode questionar: você não está vendo que esse é muito lento? Ou o outro é muito apavorado. O barco caiu, o balde caiu para o outro lado. Porque nós começamos a questionar a situação que nós estamos vivendo. Mas diga comigo assim: eu estou fora da multidão. Eu estou fora. Abre a boca de profética nessa manhã. Abre a tua boca profética nessa manhã. Diga assim: eu estou fora da multidão. Se eu estou dentro do barco, se eu estou dentro do barco, é porque eu sou discípulo. E se eu sou discípulo, eu vou ver como meu Deus trabalha, como meu Deus opera, como meu Deus faz. Porque a multidão não vê. Multidão não vê luta. Multidão não vê choro. Multidão não vê. Mas tem uma missão sobre você. E sobre essa missão existe uma visão. E sobre essa visão, tem uma ordem. Que é: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. E disse que: cala-te, quieta. Só quem está dentro do barco vai poder ouvir o que ele diz. Só quem está dentro do barco vai viver essa experiência de ver o mar se calando. Só quem está dentro do barco vai ver as ondas querendo parar. As ondas querendo te parar. E vou dizer assim: as ondas querendo te parar. E você lutando: o que eu vou fazer, Senhor? Como eu vou chegar naquele lugar depois? Como? Porque o culto parece estar aqui, mas depois do culto eu vou liberar uma palavra profética nessa manhã. Depois do culto tem mensagem de Deus te esperando na porta. Tem mensagem de Deus te esperando na tua porta. Tem mensagem de Deus te esperando. Porque você vai sair desse culto e vai ver a voz de Deus. Vai ouvir, vai ver e vai contemplar o que Deus vai fazer. Toque de pé. Oh, Deus. Há um novo tempo. É que você chegue ao destino final. Deixa hoje de ser um colecionador de palavras e começa a viver aquilo que Deus prometeu. Quantos estão comigo? Diga amém. Deixamos de ser colecionadores de promessa e começaremos a viver a promessa. Quantos vêm comigo? Quantos vêm comigo a viver? Eu quero ouvir testemunho aqui que Deus vai liberar a palavra, um novo tempo sobre a tua vida.
Essa palavra não vai ficar, o vento do contrário não vai derrubar essa palavra sobre o teu coração. Você e tua casa servirão ao Senhor quando os crerem nessa palavra. Eu profetizo nesta manhã, palavra contrária sobre a tua vida não prosperará. A arma preparada do inferno não prosperará contra a tua casa, contra a tua vida, porque o Senhor tem uma palavra sobre a tua família, sobre a tua casa. E eu vou te dizer algo: hoje você vai começar a colher coisas novas na tua vida. Isso é para os que crê, é só para quem crê. Deus vai começar na tua vida. A partir de agora, coloca o relógio Cronos na tua vida e vai ver, vai sair, vai tirar o Cronos da tua vida, e você vai entrar no tempo Kairos, no tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito, é agora, é agora, é agora, é agora. E hoje Deus vai derramar sobre a tua vida um novo tempo, e você vai passar esse rio, você vai passar essas águas, e você vai chegar do outro lado. Aleluia. E disse: oh, aleluia, cala-te e aquieta-te. E o vento, que aconteceu? E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo o seu encontro dos sepulcros o homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Até o inferno reconhece a sua grandeza. Até o inferno reconhece a sua grandeza. E porque temes a essas águas, até o inferno está dizendo que eu tenho contigo, Jesus. É momento hoje de você dizer o quão grande Jesus é contigo. Se os músicos que quiserem passar adelante, pode passar. Pode passar que vamos louvar o Senhor. Só vou terminar com isso. E clamando em grande voz disse: eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhes muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado. Oh, pessoas vão ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Pessoas vão ver quando você atravessar esse mar. É que você não sei se está entendendo onde que eu quero chegar. Depois do mar, aí vitória para o povo de Deus. Depois do vento, aí vitória para o povo de Deus. Oh, aleluia. E disse que, onde que eu estava, Jesus?
Meu filho, não temas, não fiques assim desse jeito. O seu clamor chegou a mim e estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar a sua fé, até que desistir. Diga comigo, desistir. O mal tenta roubar a sua fé até você desistir, mas você não vai desistir hoje. Eu tenho que terminar, igreja. Levanta tuas mãos assim para os céus e vamos declarar nessa manhã que Deus, Ele trouxe você aqui para que você não venha desistir. Você vai concluir a tua chamada, seja em Londres, seja onde você estiver. Você vai concluir a tua chamada. Você vai concluir. Tem pessoas esperando você. Quando você cruzar essas águas, tem pessoas esperando você. Quando você vencer esse medo, tem pessoas. E eu vejo pessoas chorando aqui agora. Eu vejo pessoas recebendo essa palavra. Eu vejo Deus fazendo coisas aqui. Deus está fazendo grandes coisas. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares, escute isso. Você não está sozinho. Ele está com você. Ele está com você, igreja. Ele está com a igreja. O que não dorme, o que não descansa, Ele está com a igreja. E só quem crê